Queridos irmãos e irmãs no Cristo Jesus, aqueles que nos acompanham pelas nossas plataformas digitais, página Face Neuci Souza, programa Encontro com Deus, ouvintes da Web Rádio Ativa Comunicações e também todos vocês que nos acompanham pela nossa página do YouTube, Paróquia Santa Rita de Cássia. Na primeira leitura de hoje que nós ouvimos, podemos dizer que a sabedoria da cruz de Cristo está presente neste texto. Nós nunca, seres humanos, conseguiremos entender com nossa mente, com o nosso raciocínio, com a nossa metodologia, que Deus usou para nos salvar a cruz. A cruz, por meio de Jesus Cristo, ao invés de ser um sinal de maldição, tornou-se sinal de salvação. Em vez de ser um instrumento de desgraça, é um meio de se alcançar a graça. Por isso, São Paulo, nessa leitura, nos faz entender que a pregação a respeito da cruz é uma insensatez para os que se perdem, mas para os que se salvam, a cruz, ela é poder de Deus. Em outras palavras, resumindo, significa que quando nós não abraçamos a nossa cruz, ou a cruz de Cristo, é porque nós ainda não acolhemos a salvação que vem de Jesus. Nós rejeitamos, pois também consideramos a cruz sinal de loucura. Como pode, por uma cruz, vir a salvação? E as interrogações vão surgindo em nossas cabeças quando nós não abraçamos a cruz de Jesus na nossa vida. No entanto, a partir do momento em que nós nos rendemos à pregação da boa nova, da salvação, quando ouvimos o Evangelho, quando assumimos Jesus Cristo crucificado, morto, sepultado, ressuscitado, glorificado, como Senhor da nossa vida, todos os nossos medos e também a nossa sabedoria humana cai por terra. Aí vamos entender a dinâmica da cruz. E assim, quando nós abraçamos tudo isso, nós passamos a viver o poder de Deus, o senhorio de Jesus Cristo. Podemos perceber também que Deus Pai se manifestou a sua sabedoria quando criou o mundo, dando a cada um de nós uma lei a seguir, que fora os mandamentos. E mandou-lhes também os profetas para que pudesse nos ensinar a viver os mandamentos de Deus. E aí, ao mesmo tempo, orientar, alertar, quando nos desviássemos do caminho que nos leva ao céu. No entanto, o homem fraco, ele peca. E a humanidade, ouvindo de mercador, foi preciso que o próprio Filho, em pessoa, viesse até nós. Então, o homem peca. Deus, para dar uma solução, envia o seu Filho para trazer a salvação, para que morresse na cruz e salvar de uma, até certo modo, de uma maneira completamente absurda aos nossos olhos. Um Deus que envia o seu único Filho para morrer, para trazer a salvação.
E Jesus, ele veio salvar a humanidade, todavia, era preciso que a anuência de todos para que o seu efeito acontecesse. Por isso, hoje, mesmo com toda a sua eficácia, a salvação de Jesus depende da nossa pregação, depende da nossa aceitação, depende de colocar o Evangelho, de aceitar as palavras de Jesus no nosso coração. Todos aqueles que acolhem essa palavra, que acreditam no nome do Senhor, que acreditam, que acolhem a pregação do Santo Evangelho de Jesus, todos esses assumem uma nova vida no Espírito e são chamados também a anunciar a cruz de Cristo, loucura para os homens e sabedoria para Deus. A cruz de Jesus, meu irmão, é poderosa para quem o segue e tem como instrumento do amor, da doação e da vida. Devemos olhar para a cruz de Cristo como aquele que doou a sua vida, aquele que teve amor até o limite extremo, aquele que deu a vida dele para que tivéssemos a vida eterna. E quanto mais nós anunciarmos, buscarmos Jesus, aquele que nasceu de Maria, que veio para instaurar o reino do céu aqui na terra, que morreu e ressuscitou para nos enviar o Espírito Santo, mas também nós estaremos dando testemunho quando nós podemos testemunhar esse amor de Deus no meio da nossa família, no meio da nossa comunidade. Saber que, mesmo diante das nossas fraquezas, Deus é aquele que sempre busca resgatar cada um de nós para sermos salvos. Se conseguimos entender isso, compreender isso, nós vamos experimentar a força de Deus em Jesus ressuscitado. Não podemos perder tempo. Como São Paulo, não viemos para batizar, mas para pregar a boa nova da salvação. Não com os recursos da oratória, mas com o poder que Deus manifesta em Jesus Cristo, quando pregado na cruz, para trazer a salvação para todos nós. Então a cruz não é sinal de derrota, mas de vitória. E quando nós abraçamos a cruz de Cristo, nós não entendemos como ali um homem derrotado, mas um homem vitorioso que trouxe a salvação para todos nós. Diante do seu amor, da sua doação completa por cada um de nós, dando a sua vida. A cruz jamais é sinal de maldição, mas de salvação. O que é loucura para nós, mas é a maneira pela qual Deus, ele arrumou um jeito para trazer a salvação para cada um de nós. Já no Evangelho, nós percebemos aqui, e resumindo esse Evangelho, poderíamos dizer que nós precisamos ser prudente em nossas escolhas. Ali Jesus está contando a parábola das jovens previdentes, aquelas que previam, aquelas que se prepararam, aquelas que se preocuparam e tiveram uma visão um pouco além. E as imprevidentes, aquela que diz assim, deixa como está para ver como fica. Não levam nada e aí querem o óleo das outras. Aqueles que não se preocupam, né? Vêm nesse mundo e não estão aí atentas a nada. As previdentes eram prudentes, atentas, determinadas, até providenciaram o que era necessário para aquele dia e levaram um pouco mais de óleo em outras latas. O óleo das previdentes lá estavam. Se faltasse, tinha o óleo para acender as lâmpadas. Quando foram ao encontro do noivo, e na hora que ele chegou, as outras 5
5 imprevidentes eram descuidadas, desatentas, viviam de qualquer jeito e quando viram que o noivo chegou, não tinham óleo. Quando foram buscá-lo, melhor dizendo, a porta se fechou e elas ficaram do lado de fora. Não é? Em outras palavras é assim, né? Lá no sul tem esse termo que o pessoal usa, né? Só se lembra da casa quando chove. Essas são as imprevidentes, não é? Então, a casa está lá com a telha quebrada, não vai chover agora, deixa passar mais 2 dias, 3 dias. Depois vem a chuva, molha tudo e fica irritado, né? São imprevidentes. Tem que providenciar antes. É o cuidado que nós devemos ter, meu irmão, minha irmã. Essa parábola que Jesus está contando é o cuidado que nós devemos ter com a nossa própria vida. Nós não sejamos imprudentes, nem imprevidentes, não é? É aquela história do motorista que está dirigindo e acha que o combustível vai dar para chegar na sua casa. Que o combustível não vai acabar. Que em outros momentos ele já dirigiu com pouco. Não é? E quando vê, não chega no destino. E aí tem que pegar o galãozinho, deixar o carro na beira da estrada e procurar o posto mais próximo para abastecer. É o imprevidente. Confia em si mesmo, mas às vezes as coisas não dão certo. Eu lembro de um fato que aconteceu recentemente, que vocês vão ver como são pessoas imprevidentes. Não é o caso somente dessas 5 jovens. Vocês se lembram, com muito pesar, daquele acidente que chocou o mundo inteiro, que foi o desastre do avião da Chapecoense, não é? Com a equipe de futebol lá do oeste de Santa Catarina. O piloto, o condutor lá do avião, achou que o combustível daria para chegar até o seu destino, pois faltava pouco. E o pouco não deu. E aí o que aconteceu? Não é? Não abasteceu o avião caiu. E não foi só a vida dele, a vida de quase todos os outros que ali estavam. Eu acho que salvaram 3, se não me engano, né? Foi 2 jogadores ou 3 e o radialista lá de Santa Catarina. E todos ali que estavam sofreram as consequências da imprevidência, no sentido de o piloto não foi providente, não se preocupou, não é? Ele confiou, não é? Na cabeça dele, achava que ia. E aí o que aconteceu? O avião caiu. Quantas imprudências cometemos também na nossa vida, né, meu irmão? Minha irmã? E nós, às vezes, né? Nós devemos pensar, por que não para no posto? Por que não colocar um pouco mais de combustível? Não é? Não arriscar. Não é? O que custa estar abastecido? Não sabemos quais são os imprevistos da vida. É como aquele cara que vai arrumar o telhado no dia de chuva. Eu consigo. E aí escorrega, cai, quebra a coluna, ou quebra a perna, o braço, e vai dizer, porcaria. Não é? Porque você foi imprevidente. Então, nós corremos também o risco na nossa vida, aqui nesse mundo, de perder a graça eterna, porque nós não somos previdentes e prudentes. Não é? Quantas situações nós passamos de aperto. Já passou por uma situação de aperto? Que você suava, né? Frio, que você não acreditava, porque você não acreditava em Deus, você confia em você. E aí, confiando em você, né? As coisas podem dar errado. O homem prudente não confia em si. O homem prudente também não vive
desconfiando dos outros. Ele é prudente em cada coisa. Ele é determinado, disciplinado, organizado e faz aquilo que tem que ser feito. Agora, o imprudente, deixa aí. Na hora eu dou um jeito e na hora não dá certo. Não deixe para a última hora para se cuidar, para ser feito e assim por diante. Não espere rezar, não espere se confessar, não espere buscar Deus quando você se aposentar. Não seja imprudente, não é? Não seja imprevidente. Muitas pessoas fazem isso, né? Estamos muitas vezes perdendo a vida aqui na terra porque estamos sendo imprudentes. É como aquele jovem que pega a moto, coloca 140, bate no poste e aí os outros dizem assim: foi Deus que quis, chegou a hora. Não, meu irmão. É imprudência, é ser irresponsável. Abusou da velocidade, confiou em si, confiou no seu taco e ali, tacou a cara no poste. Foi imprevidente. Agora, o cara que é previdente, esse é determinado, disciplinado, organizado, obedece às leis. E não deixa as coisas para a última hora, ele faz. Não deixa a vida ficar tumultuada. É que nem aquele cara que sabe que está no serviço 8 horas. Ele fica na cama até 10 para as 8. Passa uma água no rosto e sai com tudo, que nem um maluco na estrada. Bate e diz assim: hoje o dia não estava bom. Se você sabe que tem que chegar às 8, não é? Sai de casa às 7h30, meu caro. Não é? Daí dá os acidentes. Não adianta culpar a velhinha que estava atravessando a rodovia. Não adianta culpar o cachorro que estava solto, porque daí fala: deixa essa porcaria na rua, para que deixar? Não é? E assim também é a nossa vida espiritual, a nossa relação com Deus. Estamos perdendo muita graça de Deus e corremos o risco de perder a graça eterna. Se prepare, busque Deus, não deixe para o final. Não deixe para os últimos momentos, o último suspiro. Vamos nos abastecendo de Deus, do seu amor, a cada dia, a cada hora, a cada instante, meu irmão. Como tem gente que não vai nem na missa, né? Eu conheço muito Maria assim, mulher, reza por mim. Ela não deve rezar por você. Quem quer ir para o céu tem que buscar. Não é? Já pensou? Mulher, eu estou com sede, toma água por mim. Vai matar a tua sede? Não. Eu vou comer no lugar do outro? Não. Almoça por mim? Você vai ficar com fome. Assim também é nossa oração com Deus, o nosso voltar para Deus. Nós temos que querer, nós temos que buscar, nós temos que rezar, não é? A nossa vida espiritual, você está perdendo a hora da graça. Não deixe a hora da graça passar na tua vida, meu irmão. Não vamos deixar para rezar tudo o que temos na hora em que você estiver no hospital, na cama, quase morrendo. Vamos abastecendo a cada dia, a cada hora, a cada instante. Vamos providenciando o que é necessário para cada momento da nossa vida. O problema é que se vivermos nessa mentalidade de deixar tudo para a última hora e a vida continuar assim, bagunçada, você não vai chegar ao céu. Não deixe a tua vida ficar bagunçada. O reino dos céus, lá no reino dos céus, não há lugar para bagunça, não é? Não há lugar para imprevidentes. Não é? Tem jovens que é imprevidente até na própria casa, né? Tem gente que é imprevidente até com as coisas da casa. Hoje eu não vou fazer a cama, deixa assim toda revirada. Não vai chegar ninguém. Imprevidente. Quantas vezes eu fui benzer a casa, não é? Estava aquela cama toda revirada 4 horas da tarde. Não é? A comida do almoço já era 5 horas da tarde, estava a panela aberta lá em cima da mesa, todos os pratos ainda, e a marmanjona da filha no WhatsApp, e a mãe trabalhando e o pai trabalhando. Filhos imprevidentes.
não é? Que deixam para a última hora. Amanhã vai chegar às 5h30, agora que é 5 horas, depois eu vou limpar a casa rapidinho. Imprevidente. Já pensou se chega outra pessoa antes ali? Então, na nossa vida, como na vida de Deus, nós não podemos deixar a vida bagunçada. Nós temos que estar preparados, não é? Ou nós vamos entrar no céu preparados, ou você vai ficar do lado de fora, meu irmão. O noivo chegou, a que estavam com a lamparina com óleo, foram espertas, entraram. As bobas foram na cidade comprar óleo, achando que ia resolver o problema. Quando chegou, bateram na porta e o Senhor o que disse? Eu não te conheço. Quem és tu? Então, na nossa vida espiritual, não deixe para rezar quando você estiver indo para os 7 palmos debaixo da terra. Reze antes, busque Deus antes. Não deixe para a última hora. Seja um cristão previdente, não é? Prudente, um cristão que busca as coisas de Deus, se organiza interiormente e quer chegar ao céu. Não deixe as coisas desandar. Se você deixa como está, para ver como é que fica, você nem vai ficar no céu, vai ficar do lado de fora. E aí depois não adianta reclamar, por que Deus fez isso comigo? Deus não era bom? Deus é bom, Deus respeita a tua liberdade, o teu livre-arbítrio. Tem muitas coisas que nós não concordamos, que nós colocamos a culpa em Deus, mas a culpa não é de Deus, a culpa é nossa, que nós não abraçamos, que nós não assumimos. O grande mal da humanidade é querer arrumar uma desculpa e colocar a culpa no outro, e a culpa é nossa. Para chegar no céu não depende da tua esposa, não depende do padre, não depende da tua madrinha, do teu padrinho. É você que tem que ir para o céu. Se você quer, lute, busque. Deu de entender? Que você não seja imprevidente, mas que seja prudente, organizado, disciplinado nas coisas de Deus. E a hora que o Senhor chegar, você já pode dizer, a minha mala está pronta, Senhor. Vamos para onde? E Ele vai pegar você, prontinho para a viagem. Agora, se você fica com a vida bagunçada, o Senhor vai chegar e vai dizer assim, mas eu, Senhor, tem que ser eu, não pode ser o vizinho do lado? Não pode ser o outro? Por que tem que ser eu hoje? Não, é você. Não é? Então, a hora que o ônibus do céu passar na frente da tua casa, não tem esse negócio assim, pode ir, eu pego o próximo. É esse ou nunca. Então, se prepare. Seja um homem prudente, uma mulher previdente. Que Deus te abençoe.